Se você sente que a sua vida está travada, que os seus projetos estão travados, que nada está fluindo, que por mais que você faça, as coisas continuam ali, ó, estagnadas no mesmo lugar, fica comigo que eu vou te contar 7 possíveis coisas que você está fazendo, que você não percebe, mas que estão atrapalhando a sua vida de fluir. Para não dizer que eu estou usando fonte vozes da minha cabeça, a gente vai usar como exemplo os estudos do Napoleão Hill, que ele se reuniu com vários milionários e ele notou que entre esses milionários tinham uma coisa em comum. E o que que era? O silêncio. Eles não compartilhavam certas informações da vida deles. E é isso que a gente também tem que fazer, aprender a reservar, né? Manter preservado as nossas informações, manter a intimidade da nossa vida bem guardada. Primeira coisa, pare de culpar Deus e todo mundo porque as coisas dão errado na sua vida. Muitas vezes as coisas estão dando errado justamente por conta de uma coisa, sua boca. Fecha a boca, para de ser boca de sacola, deixa de ser boca grande e para de ficar falando sobre a sua vida. Segundo mandamento, não compartilhe os seus planos e os seus projetos antes de você executar eles. Por quê? Porque nem todo mundo tem a mesma energia que você, nem todo mundo tem a mesma fé e acredita que vai dar certo. Então, as pessoas, às vezes, mesmo que disfarçado de bem, elas vêm querer dar a opinião delas. Ah, porque você não acha arriscado? Ah, se eu fosse você, esperava mais um pouco. Ah, que se eu isso. Ah, que se eu aquilo. Então, não compartilhe os seus planos e os seus projetos. Vai lá, faz, executa. Quando ele estiver pronto, aí você pode falar. Na verdade, às vezes você não vai nem precisar falar, porque o seu sucesso vai falar por si mesmo. E quando você fala antes da hora, você acaba às vezes nem executando, porque plantam em você aquela dúvida, você para de acreditar em você mesmo e você não faz nada. Você precisa entender que na vida nós temos segredos que nos protegem e segredos que nos destroem. E os piores segredos são aqueles que você não guarda. Terceira coisa, na minha opinião, a mais importante: não fale sobre o seu relacionamento. Jamais. Não fale sobre o seu relacionamento. Não fale bem e não fale mal. Apenas não fale. Nossa, Milene, mas que exagero. Será que é exagero? Não sei. Vamos lá, vamos pensar. Pensa aqui comigo. Se você fala muito bem do seu relacionamento, você atrai energias de inveja. Ah, mas se fosse assim os relacionamentos da televisão, esquece os relacionamentos da televisão. Eu tô falando da sua vida, do seu relacionamento. Quando você compartilha demais momentos ali de felicidade, você acaba atraindo sem querer a inveja alheia, aquele gatilho de comparação ascendente. E as pessoas querem te ver bem, porém não melhores do que ela. Mesmo às vezes sem querer, a outra pessoa começa a plantar sementinhas de dúvidas em você. Quando você elogia demais o seu marido, a sua esposa, vai falar: ah, mas será que ele é tudo isso mesmo? Nossa, mas ele sai tanto com os amigos dele. Nossa, mas ela demora tanto para responder a sua mensagem. E uma coisa que você nem ligava, que você nem se importava, você começa a ficar com aquela pulga atrás da orelha. Não compartilhe nem momentos de felicidade e nem de infelicidade. De infelicidade piorou, porque aí você se torna refém daquilo. Você, além de deixar realmente o seu relacionamento ruim, porque quanto mais coisa ruim você fala, pior ele vai ficando, você fica refém, porque falou mal do seu parceiro para a mãe dele ou para uma amiga, e daqui 2 semanas vocês fizeram as pazes. Tá tudo bem entre vocês, mas aquela pessoa que você falou, ela não vai tá tudo bem. Ela vai continuar enxergando a pessoa que você falou mal com outros olhos, né? Fora que isso é uma traição sem medida, porque relacionamento é entre duas pessoas. A partir do momento que você põe pra fora, você tá traindo a confiança do outro. Então vocês se resolvam entre vocês. Não fique compartilhando nem momentos de felicidade e nem de infelicidade, porque quando você compartilha felicidade demais, se por um acaso depois você estiver infeliz, você se sente naquela obrigação de compartilhar somente momentos de felicidades, porque você criou aquilo. E quando você compartilha somente coisas ruins, você às vezes deixa de fazer as pazes para poder sustentar que é ruim aquilo lá. Ninguém precisa saber do que acontece entre você e o seu parceiro, entre você e a sua parceira. O seu relacionamento é um solo sagrado e deve ser tratado assim, sabe? Não deixa qualquer pessoa entrar, não deixa qualquer pessoa ver. Muitas culturas comparam o relacionamento como a raiz de uma árvore. Ela cresce ali, ó, no solo, né, escondida no escuro. E quando vem a tempestade,
a árvore balança, mas não cai. Porém, se você ficar cutucando ali, ó, cavucando toda hora para mostrar essa raiz, quando vir uma tempestade, o que vai acontecer? Essa árvore vai cair, ela não vai sustentar. Trate com respeito, trate com zelo, trate com sabedoria o que foi concedido para você. Que o relacionamento ele tem que ser aquele fogo que arde, né? Aquela coisa, aquela chama. Mas se você abrir a porta e deixar o vento entrar, vai apagar. O seu relacionamento é sagrado. A sua família, a sua vida é sagrada. A sua intimidade tem que ser preservada. A palavra já fala intimidade. Então mantenha ali, ó, guardadinho, preservado. Mas eu amo muito meu marido, eu amo muito a minha esposa, eu quero compartilhar. Pode parar. Pode parar, porque se você continuar, você vai estar cavando a cova do seu próprio relacionamento. Escuta o que eu tô te falando. Você ama muito, você ama demais, então ame para vocês dois. Não precisa, como as pessoas dizem hoje em dia, tem que amar em voz alta. Não, não tem que amar em voz alta, porque uma fruta, para ficar boa lá no pomar, ela cresce em silêncio e só depois que ela aparece. Se ela ficar falando para todo mundo, ela é tirada antes da hora. E outra, quando uma fruta é muito boa, todo mundo quer. Então, eu acho que não vale esse risco. Então, ó, boca fechada, vai. Tem gente que você pode confiar, mas você vai contar assim, ó, numa mão e sobra dedo ainda. Quando você compartilha informações ruins do seu relacionamento, você está transformando ele em novela mexicana, onde todo mundo acha que pode dar palpite. Depois, quando você quer retomar as rédeas dele, né, quando você quer retomar o controle, você fica preso no que os outros vão falar, no que os outros vão pensar. Roupa suja a gente lava em casa, não leva para os outros. Quarta coisa que você nunca deve dizer: o quanto você ganha. Por quê? Se você fala que você ganha muito bem, as pessoas vão te explorar. De repente, o preço das coisas vão subir, de repente vão surgir necessidades, né, urgências. É alguém que precisa de dinheiro, é um carro de alguém que quebrou, é um primo que precisa. Se você falar que você tem dinheiro, sempre vão estar precisando de você. E se você fala que você não tem dinheiro, nossa, eu tô quebrado, as pessoas vão menosprezar você. Então, nunca fale o quanto você ganha, certo? Se alguém perguntar, mas quanto que você ganha? Aí você devolve o constrangimento, você pergunta, por que você quer saber? Pronto. E se ela insistir, você desconversa, porque isso é uma informação sua, é uma informação totalmente privada. E outra coisa, quando você ganha bem, as pessoas começam a diminuir as conquistas que você tem. Mas porque ela deve ter dado. Porque ele deve estar sonegando o imposto. De onde será que vem esse dinheiro? Mas com dinheiro também é tudo mais fácil. Elas esquecem que você teve um trajeto, que você percorreu uma estrada. Só vê o resultado final. Se você vai viajar, se você posta lá que você está viajando. Nossa, tanta gente passando necessidade e a pessoa está lá viajando. Mas elas esquecem de olhar o caminho que você fez. Então, nunca conta para ninguém o quanto que você ganha. Até porque, se uma pessoa vir perguntar isso para você, é de uma deselegância extrema da parte dela. Quinta coisa que você não deve contar para ninguém: os seus problemas. Porque o que acontece? As pessoas, quando ouvem os seus problemas, elas não estão querendo resolver. Não leve os seus problemas para ser conversa de bar. Só leve os seus problemas para quem realmente, de fato, pode te ajudar a resolver. Não é para sair com, não é que não é para contar para ninguém. Escolha muito bem as pessoas com quem você vai compartilhar. Talvez seja com alguém profissional ou alguém de muita confiança. Sexto mandamento para você preservar a sua felicidade: não fale mal dos outros, porque quando você fala mal do outro, isso fala mais sobre você do que sobre o outro. Quando a gente fala mal de outra pessoa, a outra pessoa não tem nem como se defender. Então, isso está dizendo mais sobre você do que sobre quem você está falando mal. E além do mais, isso deixa você com uma energia pesada, com uma energia carregada. Isso mostra que você não é uma pessoa de confiança, muito pelo contrário. A pessoa que vai estar ouvindo você falar mal do outro vai ficar assim, ó, meio resguardado de conversar com você, porque ela não sabe se você saindo dali, você vai falar mal dela também. Então nunca, jamais, se você não tem elogio para falar, não fala mal também. Guarda o que você acha do outro para você. Sétimo e último mandamento para sua felicidade: quando alguém te contar um segredo, guarde esse segredo com você, porque quem te contou esse segredo, ele está te oferecendo a vulnerabilidade dele. E se você não consegue cuidar de uma coisa pequena, quem dirá de uma coisa grande?
Se ela te contou esse segredo, é porque ela confiou demais em você. Não quebre a confiança de alguém, porque a lei do retorno, ela existe, você querendo ou não. Se você planta bem, você colhe bem. Se você planta mal, você vai colher mal. Se você sabe cuidar de pequenas coisas, a vida vai te trazer grandes coisas para você cuidar também. Então, isso que eu tinha para dizer para vocês. Se você gostou, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou, se você concorda ou discorda, ou o que você acrescentaria, que eu gostaria muito de saber qual é a opinião de vocês. Então, um beijo, até o próximo vídeo.